deputado Edivaldo Magalhães fez um pronunciamento com duas acusações bastante graves na minha avaliação e na de todo mundo que ouviu. Um deles foi com relação ao que o governador Gladson Cameli declarou ontem sobre a existência de um cartel na saúde. E o segundo, qual foi, deputado, que me deu um branco agora, tanta coisa importante. Fiscal. Isso. Mas vamos falar primeiro sobre essa questão do cartel da saúde, que o senhor entrou inclusive com um requerimento pedindo informações. Olha, o governador fez uma declaração através da rádio pública, dando conta de uma suposta existência na área de saúde de um cartel que estaria impedindo o pleno funcionamento das diversas atividades dos diversos setores da Secretaria de Saúde. Eu costumo dar crédito às palavras do governador em função de que é alguém que sempre tem informações a mais do que o cidadão comum. Nesse sentido, apresentei um requerimento para que a Secretaria de Saúde nos informe quais são os cartéis, quem os integra, qual é o modus operandi desses cartéis e as consequências devidas pelas ações desses cartéis. Nós não estamos tratando aqui de uma área comum, nós estamos tratando da área da saúde, que a não prestação rápida de qualquer serviço pode custar a vida de um irmão nosso, de um cidadão do nosso estado. Nesse sentido, nós precisamos ver que as afirmações que o governador fez são graves. E esta gravidade precisa ser debatida, discutida. Nós precisamos identificar quem são os integrantes do cartel que impede que a saúde possa se desenvolver no nosso estado. Até porque a formação de cartel é crime. E outra coisa que chama atenção é que se o governador tem conhecimento da existência de um cartel, por que não denunciou na justiça? Acredito que se o governador afirma que há um suposto cartel atuando na área da saúde, é preciso que o seu secretário de saúde, imediatamente, sem que seja necessário até o governador ordenar, porque quando você tem notícia da prática de um crime, você tem que agir de ofício. Precisa agir de ofício para não prevaricar, portanto, apurar a existência dos cartéis. Agora, deputado, com relação a essa questão dos cargos aprovados aqui ontem, existe uma dúvida a respeito da possibilidade de que venham realmente a ser nomeados. Por que isso? Veja bem, nós agora no final do mês de maio teremos a publicação do relatório de impacto dos gastos com pessoal em função da Lei de Responsabilidade Fiscal quadrimestral. É um relatório obrigatório que o governo precisa fazer publicar. Eu suponho, e tenho quase certeza disso, em função de todas as informações que circulam nos bastidores, que nós estaremos ali naquele limite, atingindo o chamado limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que impede que o governador contrate, que o governo contrate, em função para os próximos períodos até que saia do chamado limite prudencial, com gastos com pessoal em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a pressa que foi ontem em votar a reforma administrativa que criou 515 cargos, sendo 65 de alta direção e mais 450 SECs, nós podemos ter uma enxurrada de nomeações antes da publicação do relatório. E depois, se acontecer isso, o que acontece? E se acontecer isso, nós vamos comprovar que a construção de todo o processo de aprovação ontem da reforma administrativa era apenas para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas vamos aguardar os acontecimentos. Eu não quero me adiantar aos acontecimentos. Estou chamando a atenção de que temos 8 dias para a publicação do relatório. E temos que ter atenção no que vai acontecer com o Diário Oficial nesses próximos 8 dias. Deputado, eu ainda tenho uma dúvida. Se houver alguma nomeação antes da publicação desse relatório, que fala do limite, até me engasguei, do limite prudencial. Eita, coisa para engasgar. O que acontece com quem foi nomeado, se disserem que já ultrapassou? Não, permanece nomeado
mas o governo vai utilizar da desculpa de que não pode reajustar servidor público, não pode contratar aqueles que estão aguardando ser chamados pelos concursos que foram aprovados, por exemplo, na Defensoria Pública, os professores que estão com concurso para ser concluído, um concurso definitivo, que é o sonho de todos os trabalhadores de educação, para que sejam contratados também. Haverá essa desculpa até que o Estado se adeque à lei de responsabilidade fiscal. E aí nós teremos a clareza de o que moveu o governo a correr com a sua reforma administrativa. E qual é? De criar os cargos antes de ser impedido de nomeá-los. Ok, deputado, muito obrigada. Portanto, aí a gente vai ter que prestar muita atenção, como disse o deputado, como frisou o deputado, no Diário Oficial, nas publicações, para saber, inclusive, essa publicação do relatório, né, para saber se o Estado está dentro do limite prudencial ou não. E aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo antes.